Oi, queridos alunos, chegamos na aula número 46 do curso de Matemática para FCC. Estamos falando de números e grandezas proporcionais e divisões proporcionais. Na aula passada, falamos de grandezas diretamente proporcionais. Nesta aula, vamos falar agora de grandezas inversamente proporcionais. Mudou agora, inversamente proporcionais. Duas grandezas serão ditas inversamente proporcionais quando o produto entre os valores de cada uma delas, que cada uma delas assume, é sempre constante. O que eu estou te dizendo é que duas grandezas vão ser inversamente proporcionais se o produto entre os valores que elas assumem vai ser sempre constante. Lá no diretamente era a razão que era constante. No inversamente, o que é constante é o produto. Se você multiplicar, dá sempre o mesmo valor. Aí será inversamente proporcional. Veja um exemplo aqui, ó. Exemplo. Sejam as grandezas x e y tais que cada uma delas assume os seguintes valores. Você tem uma grandeza x que assume os valores 1, 2 e 3. E tem uma grandeza y que assume valores 30, 15 e 10. Essas grandezas, elas são inversamente proporcionais. Por quê? Olha, o produto entre os valores é constante. Ó. Qual é o produto entre 1 e 30? 1 vezes 30 é igual a 30. O produto entre 1 e 30 dá 30. Qual é o produto entre 2 e 15? É 2 vezes 15. Mais 2 vezes 15 também dá 30. Então o produto é constante. O produto entre 3 e 10 é 3 vezes 10. Mais 3 vezes 10 também dá 30. Então é igual, é constante. Então, o produto entre os valores é constante. O produto entre 1 e 30 é igual ao produto entre 2 e 15, é igual ao produto entre 3 e 10. 1 vezes 30 é a mesma coisa que 2 vezes 15, que dá 30 também, e 3 vezes 10 dá 30. Então, essas duas grandezas são inversamente proporcionais. São inversamente proporcionais, pois o produto entre os valores é constante. Diz assim, portanto, as grandezas x e y são inversamente proporcionais, pois o produto entre os valores que elas assumem é sempre igual, é constante. E nesse caso é igual a 30, é constante igual a 30. Vamos a um exemplo. Veja o exemplo. Dividir o número 380 em 3 partes inversamente proporcionais a 2, 5 e 4. Solução. Eu vou dividir o número 380 em 3 partes. Uma parte vai ser x, outra parte vai ser y, outra parte vai ser z. A soma das 3 partes tem que dar o 380. Mas eu quero que essas 3 partes, x, y e z, eu quero que elas sejam inversamente. Quero que elas sejam inversamente proporcionais. Quero que elas sejam inversamente proporcionais aos números 2, 5 e 4. Acabamos de ver que duas grandezas são inversamente proporcionais se o produto entre os valores é constante. Nesse caso, o produto entre x e 2, que é 2x, é constante. É igual ao produto entre y e 5, que é 5y. Se são inversamente proporcionais, o produto é constante. Então, isto é igual ao produto entre z e 4, que é 4z. Então, são inversamente proporcionais, o produto é constante. X vezes 2, que é 2x, é igual a y vezes 5, que é 5y, que é igual a z vezes 4, que é 4z. O produto é constante. E agora nós podemos resolver.
Você lembra que na anterior era razão, aqui você tem produto, né? Quando for razão é diretamente proporcional, você sabe resolver. Agora, quando for inversamente proporcional, a coisa vai mudar, vai ficar multiplicando. Ó. E como é que você resolve essa questão? Você pode pegar esse produto e transformar em razão. Como? Como você transforma essa igualdade em igualdade de razões? Olha um macete aqui, ó. Você olha para os coeficientes 2, 5 e 4. Olhe para os coeficientes 2, 5 e 4. Você vai lá e calcula o mínimo múltiplo comum entre os coeficientes, entre 2, 5 e 4. Então vamos lá, ó. Vou calcular o mínimo múltiplo comum entre 2, 5 e 4. Olha, tem números pares, vai por 2. 2 por 2 dá 1. O 5 não dá, eu repito, e 4 por 2 dá 2. Ainda tem um par, vai por 2 de novo. Aqui dá 1, dá 5 e 2 por 2 dá 1. E agora vai por 5. Aqui dá 1, aqui dá 1 e aqui dá 1. O mínimo múltiplo comum é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. O mínimo múltiplo comum entre 2, 5 e 4 é 20. Voltando lá. Você olha para os coeficientes que é 2, 5 e 4 e calcula o mínimo múltiplo comum. Agora você volta na equação e divide toda essa igualdade pelo mínimo múltiplo comum. Divide todo mundo por 20. Pega aqui, fica 2x sobre 20. É igual a 5y sobre 20. É igual a 4z sobre 20. Dividiu todo mundo por 20. Neste momento, sempre você vai conseguir simplificar. E agora simplifique, ó. Na primeira parcela você tem 2,20. Dá para simplificar por 2, ó. 2 por 2 dá 1. 20 por 2 dá 10. Então você ficou com x sobre 10. A segunda parcela tem 5y sobre 20. Você observa que dá para simplificar por 5, ó. Por 5, 5 por 5 dá 1. 20 por 5 dá 4. Então vai ficar y sobre 4. A terceira parcela você tem 4z sobre 20, que dá para simplificar por 4. Ó, 4 por 4 dá 1, fica 1 vezes z, z. 20 por 4 dá 5, fica z sobre 5. E agora, basta aplicar a propriedade que você sobe em cima e sobe embaixo. Vamos aplicar? Vou escrever aqui, você tem assim, ó. X sobre 10 é igual a y sobre 4, que é igual a z sobre 5. Agora soma em cima e soma embaixo. Somando em cima você tem x mais y mais z. Somando embaixo você tem 10 mais 4 mais 5. Mas em cima, x mais y mais z é 380. 380. E embaixo, 10 mais 4 mais 5 dá 19. Você tem 380 dividido por 19. E 380 dividido por 19 dá 20. 20. Agora está resolvido, porque para achar o x, tu vem aqui, ó, x sobre 10 é igual a 20. X sobre 10 é igual a 20. Então, quem é o x? O x é 20. 10 está dividindo, vai para o outro lado multiplicando. O x é 20 vezes 10, o x vale 200. O x vale 200. X é 200. E para achar o y? Você pega aqui, ó, y sobre 4. Y sobre 4 também é igual a 20. O 4 está dividindo, vai para lá multiplicando. Logo, y é 20 vezes 4. O y é 20 vezes 4, o y vale 80. E para achar o z? Para achar o z, você vem aqui, pega o z. Z sobre 5. Z sobre 5 também é igual a 20. Logo, o z é 20. 5 está dividindo, vai para lá multiplicando. O z é 20 vezes 5, o z vale 100. X é 200, y é 80 e z 100. Então, dividimos em 3 partes inversamente proporcionais a 2, 5, 4. 280 e 100.
A alternativa correta a gente encontra na alternativa com a letra C. 280 e 100, letra C. Vamos a outro exemplo. Outro exemplo para treinar isso aqui, para ficar rápido nisso. Veja exemplo. Dividindo o número 52 em 3 partes e inversamente proporcionais a 2, 3 e 4. Vamos à solução. Eu vou dividir o número 52 em 3 partes. Uma parte é x, outra é y, outra é z. X mais y mais z tem que dar 52. Mas eu quero que as 3 partes x, y, z, elas sejam inversamente, quero que sejam inversamente proporcionais. Quero que sejam inversamente proporcionais aos números 2, 3 e 4. Nós aprendemos que duas grandezas são inversamente proporcionais se o produto entre os valores é constante. Então, o produto entre x e 2 vale 2x, é constante. O produto entre y e 3 vale 3y, é constante. O produto entre z e 4 vale 4z, é constante. Agora eu vou tentar transformar esse produto em razões. Para isso eu pego os coeficientes 2, 3 e 4. Vamos lá no cantinho e vamos calcular o mínimo múltiplo comum entre 2, 3 e 4. Vamos lá. Nós temos 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. Tendo números pares, vai por 2. 2 por 2 dá 1. O 3 não dá o repito. E 4 por 2 dá 2. Ainda tem esse par aqui. Ainda vai por 2. Aqui dá 1, dá 3. E 2 por 2 dá 1. Agora vai por 3. Aqui dá 1. 3 por 3 dá 1. E aqui dá 1. O mínimo múltiplo comum é o produto desses fatores primos. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. O mínimo múltiplo comum entre 2, 3 e 4 é 12. Voltando lá. Agora você vai dividir toda essa expressão por 12. Você vai ter 2x sobre 12 é igual a 3y sobre 12 é igual a 4z sobre 12. E agora vamos simplificar. Sempre vai ser possível simplificar. Ó. Primeira parcela, 2x sobre 12. Simplifica por 2. 2 por 2 dá 1. 12 por 2 dá 6. Então, na primeira parcela, você fica com x sobre 6. A segunda parcela, 3y sobre 12. Dá para simplificar por 3. Ó. 3 por 3 dá 1. 12 por 3 dá 4. Você fica com y sobre 4. E agora? 4z sobre 12 dá para ficar por 4. 4 por 4 dá 1. 12 por 4 dá 3. Você fica com z sobre 3. Vamos aqui para o cantinho. Eu tenho assim, ó. X sobre 6 é igual a y sobre 4, que é igual a z sobre 3. E agora vamos somar em cima e somar embaixo. Se eu somar em cima, eu fico com x mais y mais z. Se eu somar embaixo, eu fico com 6 mais 4 mais 3. Mas no numerador, x mais y mais z é 52. E embaixo, 6 mais 4 mais 3 dá 13. E 52 dividido por 13 vai dar 4. Vai dar 4. Então, agora podemos achar o x. Aqui você tem x sobre 6 é igual a 4. X sobre 6 é igual a 4. Logo, x é 4. 6 está dividindo, vem para cá multiplicando. É 4 vezes 6. X vale 24. Para achar o y, você vem aqui, ó. Y sobre 4 também é igual a 4. Logo, o y vai ser 4, está dividindo, vem para cá multiplicando. 4 vezes 4. O y é 16. Agora, para achar o z, você tem z sobre 3
também é igual a 4. Logo, o z é 4. 3 está dividindo, vem para cá multiplicando. O z é 4 vezes 3, z vale 12. Tranquilo, tranquilo, né? Então nós temos 24, 16 e 12. 24, 16 e 12. A alternativa correta encontramos na alternativa com a letra E. Letra E. No nosso exemplo, letra E. Muito semelhante, né? Bem, vamos continuar agora com outro exemplo. Outro exemplo. Temos aqui outro exemplo. O exemplo da Fundação Carlos Chagas. 2 técnicos judiciários deveriam redigir 45 minutos e resolveram dividir essa quantidade em partes inversamente proporcionais às suas idades. Se o primeiro tem 28 anos e redigiu 25 delas, a idade do segundo em anos é... Bem, vamos à solução. Solução. Eles vão dividir uma quantidade de minutos. Então aqui eu tenho aqui, ó, quantidade. Vão dividir uma quantidade. E essa divisão da quantidade vai ser feita de maneira inversamente proporcional a quem? Às idades. Isso significa que quanto maior a idade, menos vai ser a quantidade. É inversamente proporcional. Bem, eles vão redigir no total 45 minutos. É o total. Mas o que tem 28 anos redigiu 25. Opa! Então, o que tem 28 anos redigiu 25 minutos. Mas no total não é 45? Se o total é 45 e um já redigiu 25, quanto sobrou para o outro? 45 menos 25, sobrou 20. Sobrou 20. E esse com 20 vai ter quantos anos? Não sei. Vai ter X anos. Esse com 20 vai ter X anos. E eu quero saber a idade desse segundo em anos. Quero saber o X. Ele falou que a relação é inversamente. É uma relação inversamente proporcional. Proporcional. Então, esses números são inversamente proporcionais. Isso significa que o produto entre os valores é constante. Se são inversamente proporcionais, o produto entre os valores é constante. O produto entre 20x, é 20x. É constante. É igual ao produto entre 25 e 28. Então, quanto que vale o x? Ele é 25 vezes 28. O 20 está multiplicando, vem para cá dividindo. Você pode tentar multiplicar em cima, dividir por 20. Ou você pode simplificar. Ó. Vamos simplificar que é mais rápido. Ó. 28 e 20 dá para simplificar por 4. Ó. 28 dividido por 4 dá 7. 20 dividido por 4 dá 5. Mas 25 e 5 dá para simplificar por 5. Ó, 25 por 5 dá 5. E 5 por 5 dá 1. Logo, x é igual a... Em cima ficou 5 vezes 7. E embaixo só sobrou 1. Logo, x é 5 vezes 7 dividido por 1. O x é 35. Quer dizer, aquele que tem 35 anos foi o cara que ficou com 20 minutos. 35 anos. A alternativa correta a gente encontra na alternativa com a letra A. Letra A. Resposta, letra A. Questão da Fundação Carlos Chagas não é uma questão difícil. Lembre-se, duas grandezas serão inversamente proporcionais se o produto entre os valores é constante. E serão diretamente proporcionais se o quê? Se a razão é constante. E inversamente é o produto que é constante. Diretamente é a razão que é constante. Vamos a mais um exemplo aqui.
Uma questão do TJ São Paulo, lá em Votuporanga. Diz assim, ó, dividir o número 46 em partes diretamente proporcionais a 5 e 4 e inversamente proporcionais a 2 e 3. Vamos à solução. Solução. Eu quero dividir o número 46 em duas partes, né? Então, uma parte vai ser x, outra parte vai ser y. A soma x mais y é igual a 46. Mas eu quero que essas duas partes, x e y, que elas sejam diretamente proporcionais a 5 e 4. Então, quero que elas sejam diretamente proporcionais. A quanto? A 5 e 4. Mas eu quero também que, ao mesmo tempo, essas duas partes, x e y, sejam inversamente. Quero que também seja, ao mesmo tempo, inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais aos números 2 e 3. 2 e 3. Então, diretamente proporcionais a 5 e 4 e inversamente proporcionais a 2 e 3. Como eu faço esse tipo de questão? Uma questão que apresenta as duas coisas numa mesma divisão, inversamente e diretamente proporcional. Ora, para fazer, eu vou pensar assim, ó. Você já sabe que as grandezas são diretamente proporcionais se a razão é constante. Então, x é diretamente proporcional a 5. Como é diretamente proporcional a 5, o x, a razão entre x e 5 é constante. Razão entre x e 5 é constante. Mas o x é inversamente proporcional a 2. Se é inversamente, o produto entre x e 2 é constante. O produto entre x e 2 fica 2x. Então, tem 2x sobre 5. Isso é constante. É igual. O y é diretamente proporcional a 4. Se é diretamente proporcional a 4, a razão entre y e 4 é constante. Mas o y é inversamente proporcional a 3. Se ele é inversamente proporcional a 3, o produto entre y e 3, 3y, é constante. Daqui, eu acho x e o y. X e o y. Legal, né? Legal. Bem, como eu resolvo isso agora? Como eu resolvo isso? Eu posso fazer assim, ó. Esse 2 está do lado esquerdo multiplicando. Se eu jogar para o lado direito, ele vai dividir o y. Então ficaria o 2 aqui embaixo. Vezes 4 vai dar 8. O 3 do lado direito está multiplicando o y. Se eu passasse para esse lado, ele ia dividir o x. Ia ficar 3 vezes 5. Então o que eu faço? Eu faço assim, ó. Maneira rápida de fazer. Você só vai deixar o x aqui e o y aqui. Bem, ó. Esse 3 que está multiplicando do lado direito vai para o outro lado dividindo. Então vai dividir com 5. Vai ficar 3 vezes 5. 3 vezes 5. Multiplica 3 vezes 5, 15. Agora esse 2 que está aqui vai para o outro lado. Vai dividindo, né? Então vai ficar dividindo o y. Então vai ficar 2 vezes 4. 2 vezes 4, 8. E aí a coisa está resolvida. A partir desse momento, você soma em cima e soma embaixo. Se você somar em cima, você fica com x mais y. Se você somar embaixo, fica com 15 mais 8. Mais x mais y é 46. Embaixo, 15 mais 8 dá 23. E 46 dividido por 23 dá 2. Opa, achei 2. Agora, para achar o x, basta olhar aqui, ó. X sobre 15 é igual a 2. Logo, x é igual a 2. 15 está dividindo, vai para lá multiplicando. O x é 2 vezes 15. E 2 vezes 15 dá 30. O x é 30. Para achar o y, você olha para cá, ó. Y sobre 8 também é igual a 2. Então, y sobre 8 é igual a 2.
Logo, y é 2. O 8 está dividindo e vai para lá multiplicando. O y é 2 vezes 8, o y é 16. É para que 30 mais 16 dá aqueles 46 aqui. X é 30 e y é 16. X é 30 e y é 16. A alternativa correta a gente encontra na alternativa com a letra A. Letra A. Então, é importante você ter isso em mente. Repetindo aqui, ó, grave aqui, ó, duas grandezas são diretamente proporcionais se a razão, a divisão entre os valores é constante. Agora, duas grandezas vão ser inversamente proporcionais. Se o quê? Se o produto, a multiplicação entre os valores é constante. Diretamente proporcional, o que é constante é a razão. E inversamente proporcional, o que é constante é o produto. Ok? Bem, teremos mais exercícios sobre essas coisas para a gente treinar lá na frente. Espero que você tenha acompanhado. Eu desejo a todos uma boa sorte, bons estudos e até a próxima aula. Obrigado e até lá.